Olá, queridos alunos do 7º ano, sejam bem-vindos à segunda aula de arte. E vamos ao nosso objeto de conhecimento da aula de hoje. Então, a nossa aula é a aula 2, objeto de conhecimento, contextos e práticas, detalhamento, a história da arte, a pré-história e arte egípcia. E vamos dar início à nossa aula. Então, vamos dar início à aula de hoje. Como vocês podem ver aqui, nós estamos junto aqui a uma pintura rupestre. A última aula, nós fizemos uma viagem pelo mundo da arte, desde o primórdio até a arte contemporânea. E vamos retornar hoje e mostrar com detalhes a arte pré-história. O que foi a arte pré-história? Então, isso aqui é uma pintura rupestre, como vocês podem ver. É uma pintura foi pintada na caverna e vocês podem ver aqui animais, certo? Então, era uma pintura naturalista, ou seja, o ser humano ele observava a natureza, observava os animais e reproduzia isso nas paredes das cavernas. Então, aqui essa pintura é de uma caverna, tá? É Lascaux, é um complexo de caverna ao sudoeste da França, é famosa por suas pinturas rupestres. Ela é comparada com uma Capela Sistina, lá no Vaticano, que existem várias pinturas no teto. As paredes estão pintadas com, como vocês podem ver, bovinos, cavalos selvagens, felinos, entre outros animais. Então, é uma pintura naturalista, como vocês podem ver, ou seja, o ser humano observava a natureza e reproduzia essas imagens. E alguns estudiosos falam que essa pintura é ritualística, porque eles acreditavam que ao pintar esses animais, eles caçavam exatamente como estavam pintados. Então, esses estudiosos, eles representavam, eles tinham concepção que as caçadas, certo, era um ato ritualístico dos homens da caverna. Então, vamos agora mostrar para vocês o que foi a pré-história. Bem, ela corresponde ao período da história que antecede a invenção da escrita. Ou seja, os seres humanos não conheciam ainda a escrita. Ela é também chamada de era ágrafa, certo? Porque não existia a escrita nessa época. A produção artística do homem pré-histórico, pelo menos a que foi encontrada e conservada, é representada por objetos entre instrumentos, armas, fósseis, utensílios, gravuras e pinturas. Esses objetos são portadores de uma utilidade, seja ela doméstica ou religiosa. Então, como é que os estudiosos sabiam como esses seres humanos viviam? Através desses utensílios que eles deixaram, certo? Então, arqueólogos observaram esses objetos e essas pinturas e aí eles fizeram um estudo como provavelmente esses seres humanos viviam nessa época, uma época que havia muito frio, é por isso que eles se refugiavam ali nas cavernas para se proteger das intempéries, certo? Então, vamos dar continuidade? Bem, como já foi falado, né, a arte ela representava um ritual de iniciação, ou seja, eram representadas cenas de caça nas paredes das cavernas, como vocês viram. Acredita-se que, de alguma maneira, aquilo se tornaria realidade e, portanto, permitia a sobrevivência do grupo. Então, havia poucos seres humanos, haviam grupos, né, de seres, então o que eles faziam? Eles faziam esses rituais sagrados, essas pinturas, porque eles acreditavam que pintando eles encontrariam esses animais. Então fazia parte da sobrevivência dele. Então seria um ritual sagrado essas pinturas rupestres. Então a arte pré-histórica
a arte pré-história, ela esteve dividida em períodos, sendo que em cada um deles apresentam características peculiares. Por exemplo, período paleolítico ou idade da pedra lascada. Ele aconteceu até 2000 anos antes do nascimento de Cristo, certo? Período neolítico ou idade da pedra polida, de 8.000 anos antes do nascimento de Cristo até 5.000 anos, certo? Antes de Cristo. Idade dos metais, 5.000 anos antes de Cristo até o surgimento da escrita, por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Então, a pré-histórica ela foi dividida entre esses três períodos, paleolítico, neolítico e idade dos metais. E a gente vai analisar cada um desses períodos individualmente. Primeiramente, paleolítico ou idade da pedra lascada. Por que pedra lascada? Porque eles pegavam aquelas pedras, certo? Ou seja, uma lasca de pedras na caverna, e ali eles faziam seus instrumentos de caça, certo? Então eles caçavam ali os animais, as suas flechas, através do que? Dessas flechas, dessas pedras. Primeiros homínidos, ou seja, os primeiros seres humanos. Nômades, por que nômades? Porque eles não tinham residência uma residência fixa, ou seja, eles caçavam ali por um certo período, então voltavam para a caverna, porque é um local que se protegia ali do frio, que era a terra, nesse período era muito fria. Então, depois que eles caçavam por um período, como não tinha mais animais, então eles iam para um outro território, atrás da caça pela sobrevivência. Então, por isso que eles viviam na caverna, como já falei. Então, eles viviam da coleta, da caça e coleta, ou seja, caça de animais e coleta de frutas, né, desses alimentos. Então, e a arte rupestre, ou seja, eles produziam suas pinturas na parede das cavernas. Vamos adiante. Então, aqui a gente mostra mais uma vez a arte rupestre, ou seja, são pinturas que são produzidas, né, como formas ritualísticas nas cavernas e uma forma naturalista, ou seja, eles mesmo produziam suas tintas através de pedras, através de vegetais. Então eles produziam ali a sua pintura na parede da caverna, ou seja, é uma pintura naturalista. E vamos dar agora continuidade da característica da pintura paleolítica, como eu já falei para vocês, é naturalismo, ou seja, representava os seres de modo como os vias, de forma como os via de determinada perspectiva, ou seja, produzia a natureza tal qual sua visão captava. Então, eles observavam a natureza e pintavam exatamente como viu, principalmente os animais. E a gente vai mostrar mais uma vez para vocês a imagem aí da obra de arte, né, da pintura rupestre, olha só. Vários animais aí, bovídeos, cavalos. Então, a pintura era sobreposta, ou seja, como vocês observam, uma sobre a outra. Alguns estudiosos acreditavam, como os homens pré-históricos eram nômades, então acreditava-se que eram grupos diferentes. Então, alguns pintavam, por exemplo, pintava aquele animal maior ali e vinha outro grupo e pintava a pintura sobre essa pintura. Então, são pinturas sobrepostas, ou seja, uma sobre as outras, como vocês podem observar. Então, a gente vai agora mostrar para vocês a característica da escultura do período paleolítico. Bem, o homem pré-histórico também se expressava por meio de esculturas em madeira, osso e pedra. A ausência de figuras masculinas, predominam figuras femininas com deformações e traços volumosos. E a gente vai dar uma característica de uma estatueta desse período, que é a Vênus de Willendorf. Vamos dar as características dela antes de mostrar a imagem.
Bem, essa estatueta, ela possui 11 centímetros de altura, ou seja, ela pode ser transportada na própria mão. Então, alguns estudiosos acham que ela representava estilisticamente uma mulher descoberta no sítio arqueológico do Paleolítico, situado perto de Willendorf, na Austrália. Então, é por isso o nome, Vênus de Willendorf, devido ao lugar que ela foi encontrada. Bem, ela possui seios fartos, provavelmente representam um crescimento, já o abdômen aumentado e simbolizava a gravidez e a fertilidade. E a gente vai mostrar essa estatueta para vocês, que é muito famosa aqui no período paleolítico, como vocês podem ver a imagem, ou seja, ela é desse tamanho, 11 centímetros, então alguns estudiosos achavam que ela fazia parte de um amuleto para dar sorte, já que ela representava também a fertilidade. Como a vida era muito difícil nessa época, então eles lutavam pela sobrevivência. Então, porque ela era assim, com seios fartos, abdômen farto? Porque ela representava a deusa da fertilidade. Então, os homens, eles precisavam reproduzir, certo? Como a natureza não era fácil na época, então eles utilizavam esse amuleto aqui para dar sorte, ou seja, então a mulher tinha que ser fértil para quê? Para que houvesse a sobrevivência do grupo. Então, é por isso que ela tem essas características e ela é considerada o quê? O símbolo da fertilidade. Então, o nome dela é Vênus de Willendorf, hoje também é conhecida como Mulher de Willendorf. Ela foi encontrada em 7 de agosto de 1908 por um trabalhador chamado Jonah. Ela foi descoberta no sítio arqueológico, como eu já falei, né, chamado Willendorf, na Áustria. Então, e ela foi esculpida em calcário olítico, material que não existe na região, e colorido ocre vermelho. Então, por que eles acreditavam que ela era um amuleto? Porque no território que ela foi encontrada, no local, não havia esse material, esse tipo aqui de pedra, né, chamada de calcário olítico. Então, é por isso que os estudiosos acreditam que ela é uma deusa da fertilidade e simbolizava o que? A sorte do grupo. Então, a gente vai para outro período, neolítico ou idade da pedra polida. Nesse período, havia construção de pedra, certo? Então, os homens já conseguiam ali ter residência fixa, instrumento de pedra polida, enxada e tear. Então, eles começavam a cultivar ali os seus alimentos. Então, eles começaram a plantar. Teve o início do cultivo nos campos. Artesanato, então eles produziam a cerâmica, os tecidos, a moradia era fixa, próxima aos rios, na intenção de utilizar a terra fértil para a agricultura. E houve a domesticação de animal, então a vida já não estava tão difícil, porque eles começaram ali a plantar, certo? A produzir ali os seus utensílios, ele polia ali as pedras para que os objetos fossem pontiagudos. Então, ele começou a melhorar um pouco a sobrevivência do grupo. E depois a gente tem a pintura, certo? Pintura do período neolítico. A arte naturalista ela foi substituída por um estilo mais simples geométrico, figuras com poucos traços e poucas cores. Então, a pintura nesse período ficou mais o quê? Estilizada, não era mais uma pintura naturalista como no período paleolítico. E aí a gente vai entrar para um outro período, que é a Idade dos Metais. O homem passou a ter domínio do fogo, houve a fusão de metais, surgindo o cobre e o bronze, produção de utensílios e armas a partir dos metais, desenvolvimento dos primeiros estados e o aparecimento da escrita. Então, aí os homens começaram a produzir as suas armas, certo? Então, ele começou a dominar o fogo e a partir daí surgiu a escrita, certo? Que nós conhecemos hoje. Então, desapareceu então o período da pré-histórica e surgiu a história, né? Alguns historiadores acreditam que esse período da pré-história não é válido, porque esses homens fazem parte da nossa história. Então,
a partir que a gente conta a história a partir do surgimento da escrita, né? Então, foi aí que surgiu a escrita. A gente vai agora falar sobre a pintura, certo? Desse período neolítico. Vamos ver agora. Naturalismo, geometrismo, duas faces da arte rupestre. Então, a arte rupestre também ela foi encontrada aqui no Brasil, lá no Parque Nacional da Serra da Capivara, no município de São Raimundo Nonato, no Piauí. E a gente vai mostrar para vocês essa pintura, que é uma pintura mais estilizada. Não é uma pintura naturalista, como vocês viram lá no período paleolítico, mas vocês veem aí que as figuras estão estilizadas, aí vocês veem aí um movimento cotidiano aí do povo, através dos movimentos aí você vê seres humanos aí que no paleolítico nós não encontrávamos, só animais. Então, tem aí a vida cotidiana aí do povo do período, né, vamos dizer assim, do neolítico. Então, na Serra da Capivara, aqui no Piauí, nós temos essa pintura que existe há mais de 13 mil anos. Então, nós também aqui no Brasil temos essa valiosa pintura rupestre. Bem, a gente já falou um pouco sobre a pré-história, agora a gente vai falar sobre uma outra civilização que é chamada civilização egípcia, como vocês podem ver aqui ao lado. Então, na civilização egípcia, ela foi extremamente importante no decorrer do processo histórico da antiguidade. Ela proporcionou grandes avanços nas letras, medicina e ciência. E ciências matemáticas que geraram e consolidaram um grande desenvolvimento no território, na organização social e em realizações culturais durante milênios. E aqui a gente vê aqui que na pintura egípcia existem regras aí, todas as pinturas egípcias vocês vão encontrar dessa forma aqui. A gente tem aqui a lei da frontalidade, que depois a gente vai analisar. Os homens eram pintados de cores diferentes das mulheres, então é uma pintura muito simbólica. Então a pintura egípcia ela era produzida sempre no túmulo dos grandes faraós e contava o cotidiano dele. Então, geralmente as pinturas contavam o cotidiano principalmente dos faraós, certo? Bem, a gente vai agora analisar essa arte na antiguidade da arte egípcia. Bem, a arte egípcia ela é marcada pela escrita avançada e pela religião. Então, uma arte voltada para a religiosidade. O faraó era considerado como um deus vivo, então ele mandava ali em tudo, na política, na cultura, nas artes, em tudo, até na pintura tinha que ter suas regras. Ela foi capaz de determinar o modo de vida, as relações sociais e hierarquias, direcionando todas as formas de representações artísticas daquele povo. Elas eram colocadas nas entradas dos templos com o intuito de afastar os maus espíritos. Olha só que a intenção dessa pintura para colocar bem em frente aos túmulos. Então, surgiu aí as primeiras escritas, certo? Não é como o nosso alfabeto, ela é cheia de simbolismo, certo? A gente vai mostrar para vocês como é que era essa escrita egípcia. Olha só, era hieróglifos. Então, não é qualquer pessoa que sabe ler. Então, depois de muito tempo que alguns estudiosos puderam traduzir isso aí. Então, surgiu essa escrita aí a partir dessa civilização egípcia, certo? E eles utilizavam muito também nos templos dos faraós. Bem, a gente vai falar um pouco sobre a arte egípcia, que era voltada muito para a religiosidade, ou seja, os egípcios eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. A crença na vida após a morte motivava os egípcios a construir tumbas, estatuetas, vasos e mastabas que representavam sua concepção do além-vida. Aí nós temos a figura de um deus, certo? Que é chamado de Ra, que ele era como se fosse o deus maior dos faraós. Então, para cada
E havia vários ali deuses. Como nós temos, por exemplo, na região católica, nós temos vários santos. Os egípcios também tinham esse, mas eram deuses, certo? Então, geralmente ele tinha essa característica, ele tinha o corpo humano e a cabeça de animal, como vocês podem aí verificar, um corpo de pássaro. Então, a pintura era sempre estilizada, como vocês podem ver, sempre era cheio de simbolismo e de regras. Vamos agora analisar essa pintura egípcia. Grande parte das pinturas eram feitas nas paredes das pirâmides. Essas obras retratavam a vida dos faraós, as ações dos deuses, a vida após a morte, entre outros temas da vida religiosa. Então, o que os faraós acreditavam? Eles acreditavam na vida eterna, ou seja, depois da morte, certo? O espírito voltava ali ao corpo, é por isso que os faraós construíam pirâmides, ou seja, túmulos enormes. Geralmente levava toda a sua fortuna, objetos. Então, na pintura havia todo o cotidiano dele, para que quando ele voltasse, ele observasse essa pintura e verificasse como que era a vida dele na Terra. Então, eles acreditavam na vida após a morte, certo? Então, essa pintura... grande parte, aí vocês podem ver aí o simbolismo cotidiano aí dos faraós. Como vocês podem ver, sempre há essa pintura, os homens sempre são pintados de uma cor mais forte, as mulheres é um tom mais clarinho de ocre. E essa representação da lei da frontalidade, como vocês podem ver, certo? E a gente vai mostrar um pouco mais para você o que é essa lei da frontalidade. Bem, como vocês podem ver aqui na imagem, o que é a lei da frontalidade? São desenhos feitos de maneira que as figuras eram mostradas de perfil, certo? Era obrigatório e consistia na representação de pessoas com um tronco de frente, os pés e cabeças, os pés, a cabeça e as pernas ficavam de perfil. Não trabalhava com a técnica de perspectiva, imagens tridimensionais. Então, como vocês podem observar aí, todas as pinturas egípcias tinham essa regra, ou seja, o ombro ficava de frente e o olho. Só que as pernas, certo? As pernas e os braços estão sempre de perfil e também a cabeça. Então, todas as pinturas egípcias vocês vão encontrar dessa forma, como vocês veem aqui na imagem. Ou seja, sempre o ombro de frente, mas os pés, assim, é bem difícil fazer, certo? E o olho de frente. Então, é uma regra, tá? E a gente vai analisar também agora a escultura egípcia. Como é que era essa escultura? As esculturas eram representadas de acordo com os traços particulares da pessoa, principalmente a posição que ocupava na sociedade, os seus trabalhos e traços raciais. Faziam estatuetas representando deuses e deusas da religião politeísta egípcia. Olha que interessante. Então, a escultura dessa civilização, da civilização egípcia, eles retratavam os faraós exatamente como eram, mas sempre havia uma posição, vamos dizer assim, que endeusavam. Então, eles estavam sempre de postura ereta, sempre o pé esquerdo à frente. Então, todas as esculturas egípcias tinham essa mesma estética. Então, geralmente, representando, ou seja, o ser humano como um deus, certo? E na pintura, como vocês viram, havia, né, os deuses que são politeístas, geralmente o corpo humano e o corpo, certo, de um animal. Vamos ver a característica da arquitetura egípcia. Bem, a característica da arquitetura egípcia havia solidez e durabilidade. Por que solidez e durabilidade? Porque eles acreditavam na vida eterna. Então, as obras deles arquitetônicas, principalmente os túmulos, ele resiste até hoje ao tempo. A gente tem as pirâmides de Gizé,
que tem milhares e milhares de anos. Então, eles acreditavam nisso, na solidez, na durabilidade. Sentimento de eternidade, porque acreditavam que eles retornariam à vida depois da morte. E aspecto misterioso e impenetrável. E mobilidade solene, ou seja, tanto a arquitetura como a escultura tinha essa mobilidade, essa solenidade de deuses, porque os faraós eram considerados como um deus vivo. Então, toda a arte, tudo era voltado para a religião. Então, a pintura tinha suas regras, as esculturas, a arquitetura. Então, tudo isso era o faraó ali que ordenava, certo? Então, vamos ver agora, vou mostrar para vocês as pirâmides de Gizé, que são estruturas monumentais construídas em pedras. Essas 3 majestosas pirâmides foram construídas como tumbas reais para os reis Quelpes, Quefre e Miquerinos, ou seja, pai, filho e neto. Aí a gente vai mostrar para vocês a imagem dessas pirâmides. Olha só, até hoje essas pirâmides, elas resistiram ao tempo, certo? Elas são enormes porque os egípcios, principalmente os faraós, eles acreditavam na vida eterna. Então, a arquitetura dele tinha durabilidade. Então, até hoje, olha só, ou seja, ela resistiu ao tempo. Então, o que tinha nesses túmulos aí? Então, tá o corpo, né, dos faraós, aí tem o Quefre, Miquerinos, certo? Que é o pai, o filho e o neto. Então, na parede existem várias câmeras secretas. Então, existiam várias armadilhas. É por isso que ela é enorme. Porque quando os egípcios construíram esses túmulos, eles eram muito saqueados, havia muito roubo. Então, porque quando o faraó ele morria, ele levava toda a fortuna. Então, havia templos todo em ouro, muitas joias. Então, ele levava toda a fortuna dele. Então, havia uma câmara secreta ali. E havia outras com várias armadilhas. Então, havia muitos ladrões de túmulos e muitos morreram, né, procurando. E foram muitos e muitos túmulos também saqueados. Então, nessa câmara secreta aí havia as pinturas egípcias, onde contava toda ali a vida do faraó, como vocês viram, o cotidiano dele. E porque ele acreditava, quando ele retornasse à vida, ele observava ali toda aquela obra, aquela pintura, então ele lembraria como é que era a vida dele. Então, essa é a arte egípcia, ela é voltada para a religiosidade. O faraó era considerado como um deus vivo. Havia o politeísmo, eles acreditavam em vários deuses. Geralmente os deuses eram com corpo humano e a cabeça de animais, eles eram cultuados, certo? Havia os templos deles também. E a arquitetura, como vocês podem ver, havia essa durabilidade e essa eternidade, sentimento de eternidade. E havia todo um simbolismo na arte, certo? Um simbolismo. A própria escrita também era muito simbólica, cheia de símbolos. Então, os arqueólogos eles tiveram vários anos para interpretar ali o modo de vida daquele povo, certo? Que chamados hieróglifos, que eram umas escritas sagradas dos faraós. Então, a gente falou um pouco também sobre a arte rupestre, né, que é considerada também também, por exemplo, hoje em dia, na última aula, houve assim uma viagem, né, no mundo da arte, desde o primórdio até a atualidade. Aí vocês viram a
pintura, né, que iniciou ali a pintura rupestre. Aí vocês podem ver também, depois a gente foi para a civilização egípcia, vocês viram que também existia uma pintura ali na parede, mas na parede do túmulo, certo? Dos faraós, que contavam o cotidiano. Aí, como vocês viram na última aula, hoje em dia também existe essa pintura nas paredes, só que essas pinturas é chamada grafismo, que você pode observar nas grandes cidades. Então, a arte ela vai modificando conforme a civilização. Então, conforme cada estrutura. Por exemplo, lá na pré-história, eles pintavam uma forma de sobrevivência, era uma pintura ritualística. Já os faraós, eles pintavam ali o cotidiano, porque eles acreditavam ali na vida eterna. Então, era uma pintura muito simbólica ali, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.